Pode o banco cortar ou diminuir meu limite de crédito? Mais importante do que responder essa pergunta é saber por que hoje, em março de 2023, eu estou gravando esse vídeo e falando sobre esse assunto. Vamos lá? Então, antes de adentrar nesse assunto, para quem não me conhece, eu sou advogado e atuei na área de direito bancário, advogando para os bancos por mais de 15 anos. Então, tenho uma vasta experiência nesse campo, tá? E aí é o seguinte, respondendo a questão diretamente, né? Sim, o banco pode cortar seu limite de crédito. Então vamos lá. Você que é pessoa física ou você que é empresário e você tem lá um contrato de cheque especial, um limite, né, no cheque especial, ou um limite de cartão de crédito, ou até uma linha, né, de capital de giro, enfim. Independentemente do produto, o banco ele te coloca à disposição um limite de crédito e esse limite de crédito pode a qualquer tempo ser diminuído ou até mesmo cancelado pelo banco. Isso pode ser feito, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado, que tem que ter atenção nessa situação, é a seguinte: o banco tem que te avisar com antecedência sobre essa redução ou esse limite de crédito. Então é assim, o banco pode diminuir ou cancelar? Pode. Ele pode fazer isso da noite para o dia? Não, não pode. Ele precisa te avisar, ele precisa te comunicar, entendeu? Então essa é o único senão. A única regra que o banco tem que cumprir é essa. Porém, na realidade, isso não acontece. Por quê? Porque se você possui... O banco, quando a gente pensa no negócio, no business pelo lado do banco, quando o banco tem um limite de crédito e ele quer cancelar ou cortar esse limite de crédito, significa que para o banco, aquele cliente não é mais interessante que ele usufrua dessa linha de crédito. O que acontece se o banco te comunicar para esse cliente que esse limite de crédito vai ser cancelado daqui 30 dias, vamos supor? Na maioria das vezes, o cliente ele vai se utilizar dessa linha de crédito. Então, vamos supor que ele tenha lá um cartão de crédito com 10 mil reais de limite. E aí o banco fala assim, olha, a partir do mês que vem, seu limite vai cair para 500 reais. O que esse cliente possivelmente vai fazer? Se ele tem em mente em comprar algum pacote de viagem, se ele tem em mente comprar algum produto, algum serviço, ele vai comprar naquele exato momento em que ele receber a notificação. Por quê? Porque ele ainda tem esse limite de crédito. A partir do mês que vem ele não vai ter mais. E o banco, ele não quer mais conceder esse crédito. Então, o que acontece? Para evitar essa situação, o banco simplesmente comunica o cliente e no dia seguinte, ou muitas vezes, ele cancela o crédito antes e depois comunica o cliente. Então, isso é uma coisa que assim, pode ser considerada como ilícito, né, ilegal, esse cancelamento, essa diminuição, e sem esse aviso prévio, né? Isso pode ser objeto de ação judicial, tá? Esclarecido esse ponto, vamos partir para o segundo ponto então. Por que eu estou fazendo esse vídeo sobre cancelamento ou diminuição da linha de crédito ou do limite de crédito agora, em março de 2023, né? Então, o que acontece? Se a gente fizer uma análise superficial, tá? Eu não sou economista, vou fazer uma análise superficial da economia, uma análise macroeconômica, a gente vê que no final de 2022 não foi muito bom os resultados dos bancos, né? Então, muitos bancos aí acabaram aumentando o PDD. PDD é a provisão de devedores duvidosos, né? Então, assim, rapidamente explicando, quando o banco tem um cliente na carteira dele e ele tem dúvidas se esse cliente vai ou não honrar com o compromisso, honrar com o financiamento ou com o crédito que ele tomou no banco, o banco pega esse valor, o equivalente a esse valor que está emprestado para esse cliente e faz um provisionamento, né? Para não ter problemas futuros. Então eu tenho uma previsão que essa pessoa não vai me pagar. Então ele faz um provisionamento deste valor, tá?
E o que aconteceu? No final do ano de 2022, aumentou muito esse PDD, esses provisionamentos feitos pelos bancos, e, consequentemente, houve uma diminuição no lucro dos bancos, né? Então, o que acontece? A gente tem um cenário de endividamento, né? Empresas e consumidores endividados. Endividamento é diferente de inadimplência, tá? Não é que seja a mesma coisa. Uma coisa é você ter um financiamento, você está pagando, você está endividado. Outra coisa é você estar inadimplente com esse financiamento. Então, o que acontece? A gente tem um endividamento muito grande, muito alto na sociedade. A gente tem uma taxa de juros básica, né? A Selic, ela está muito alta. A inflação, ela está muito alta também. Então, todo esse cenário do aumento de endividamento, uma taxa Selic alta, incertezas na economia, enfim, são ingredientes, né, que trazem um cenário para os bancos de cautela. Então, o que acontece? Os bancos estão cautelosos em relação à concessão de crédito. Tanto concessão de novos créditos, quanto aos créditos já concedidos, em relação aos limites de créditos já concedidos, né? Então, a gente pode ver aí casos icônicos, né? Vamos pegar alguns casos que podem ilustrar isso que eu estou falando. Se a gente olhar aí para o mais famoso, aí, vamos colocar nos últimos meses, é o caso das lojas americanas. Veja bem, as lojas americanas, o maior problema dela de débitos são com as instituições financeiras. E ela fez um comunicado falando que tinha inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões. O que aconteceu? Os bancos, quando tomaram ciência desse comunicado, de acordo com o contrato que cada banco tinha, ou eles cortaram o crédito que as lojas americanas tinham, ou eles anteciparam os valores a vencer. Olha, você tinha uma dívida para me pagar em tantos meses, mas eu tenho a possibilidade de querer receber tudo agora à vista. Então foi isso que os bancos fizeram. Diante de um cenário de uma possível inadimplência, eles ou cortaram o crédito ou cobraram desde já as dívidas. E aí o que aconteceu? Um cenário que tinha um débito ou uma inconsistência de 20 bilhões, a partir do momento que as dívidas bancárias todas se venceram, dobrou, foi para mais de 40 bilhões. E aí não houve saída, né, para as lojas americanas, e ela acabou entrando com o pedido de recuperação judicial. Então veja como é complicado a empresa que está bem tomada, né, tem bastante crédito junto aos bancos, está utilizando esse crédito, se do dia para a noite esse crédito é cortado. Ela simplesmente não tem como continuar operando. E aí muitas das vezes ou vai acabar aí num plano de recuperação judicial, ou até mesmo ela fecha, né? Vai abrir falência uma empresa dessa. Então é muito importante e assim, traz muita, influencia muito o resultado da empresa, ela ter ou não esse limite de crédito disponível. E isso não é uma coisa que está acontecendo assim, pontual, porque a gente vê outras empresas, grandes empresas, né, gigantes aí do nosso mercado passando pelo mesmo problema. Então a gente tem a Lojas Americana, a gente tem a Lojas Marisa, a gente tem o Tok Stock, a CVC na área do turismo, a própria Light, Companhia de Força e Luz do Rio de Janeiro, enfim, são aí para citar alguns exemplos de empresas que estão aí com o caixa apertado, né, estão enfrentando dificuldades econômicas. Então, assim, os bancos, voltando ao ponto inicial, né, os bancos eles estão vendo esse cenário aí tendente para uma recessão econômica e eles já estão tomando medidas para não ter prejuízo lá na frente, né? E essas medidas são o quê? Ou diminuir o limite de crédito dos clientes ou simplesmente cortar esse limite de crédito. E isso é possível de ser feito desde que avisado, né, notificado com antecedência, e aí fica aí o aviso, né, o conselho, né, para o consumidor pessoa física, ou acho que nesse caso mais para o empresário, né, da seguinte situação: se existe a possibilidade de isso ocorrer num futuro próximo
e isso vai prejudicar a minha empresa, o que eu posso fazer desde já para minimizar esse problema, né? Então fica aí a lição de casa para vocês pensarem. O que eu posso fazer desde já, enquanto meu crédito não foi cancelado, para que no futuro, se esse crédito, essa linha de crédito que eu tenha vier a ser cancelada, isso não prejudicar a minha empresa. Tá bom? Um forte abraço a todos, até a próxima.